Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe cada um que for me ouvir, que o Eterno abençoe e que espero que entenda a minha voz, ainda estou recuperando, né? Mas que o Eterno possa abençoar, que tem tocado em meu coração, uma palavra que não é de hoje, esse versículo eu sempre venho estudando, eu já ouvi várias mensagens, rabinos, várias pessoas, pastores, falando, né, sobre o texto aqui. Tem até muitos que param de acreditar no Eterno que falam, né? Que o Eterno é mau. Tem gente que fala que o Eterno, o Criador lá da primeira aliança, é mau, é perverso. Tem a tal daquele yin yang, né? Que o bem é o mal o bem. E esse texto fala aqui, que está em Isaías 45, o versículo 7, fala assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Aí Deus falou aí, ó, tá vendo? O Eterno faz o mal. Esse texto está falando aqui. Mas nós temos igual nossos atos. Tudo que a gente faz tem consequência. Aí vai falar, olha lá o adversário, o Senhor fez o adversário. Não é? Sim, é nosso adversário. Ele peleja contra nós e se voltou sim contra o Pai. Aí pode-se falar, não, o Pai está no controle de todas as coisas. Está, porque Ele é o Criador. Pode aquele que o barro falar para o feitor, ó, não é assim? Se o oleiro é que está formando. Então, tudo a gente tem que pensar, não ouvir e já fazer julgamentos premeditados. O Criador sabe de todas as coisas e por que o Pai criou o adversário. Aquele que se voltou contra ele, não existe duas forças. Não sei o que, o bem e o mal. O Pai, ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador, sem ele não há vida. Só que o Pai, sabendo de todas as coisas, ele mesmo assim quis criar-se, porque ele é amor. Ele quis compartilhar a criação. Ele quis fazer seres para compartilhar o amor. Ele fez aqueles primeiros seres, seus filhos perfeitos. Então, sim, ele fez o adversário. Ele fez. Mas ele não fez seres que, como que se diz, sem livre-arbítrio. Ele fez seres como ele, que poderiam também, podem recriar, porque tudo já foi criado por ele. Então nós, todos os seres, recriam, porque tudo já foi criado. Nós não criamos nada, nós recriamos tudo que já foi criado pelo Pai. Então ele quis compartilhar isso. Seres que recriam, mas ele é o Criador, tudo advindo dele, que é o Pai das luzes. E há vários textos que falam assim, como ele é mau, como ele fez o mal, se ele separou a luz das trevas, se ele veio e fez a separação, se ele veio consertar algo que foi destruído, que mais na frente eu vou falar que está no Gênesis, e Yeshua fala tudo que ele bom só o Pai. Nele não há sombra nem variação de dúvida. Nele não há mancha, não há trevas. Nele não tem o bem, uma hora eu sou bom, uma hora eu sou mal. Não, ele é só amor. Ele é só bondade. Ele é só misericórdia. Nós fazemos mal para nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Com nossos atos, as consequências vêm daquilo que nós mesmos fazemos, a consequência vai vir. Se eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem o outro. Da mesma forma que eu quero ser tratada, então eu vou tratar o outro. Então, se eu não quero fazer que algo mal aconteça para mim, eu não vou fazer para o outro. Eu vou ter cuidado onde eu vou andar. Então, é sobre isso que eu vim falar, que a Arua possa ter misericórdia, o Espírito de Deus possa ter misericórdia da minha vida, da minha alma. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, porque de mim mesmo eu nada sei, nada tenho. Em nome de Yeshua. E aqui no próprio, aqui eu vou ler para juntamente com isso que eu já vim falando, o Pai sim fez todas as coisas. Ele fez os seres. E para entender isso a gente tem que estudar a palavra. Porque o Pai é bondade, o Pai é amor. Ele criou todas as coisas.
Ele fez todas as coisas, ele fez esse filho que se voltou contra ele e peleja contra ele. Não que ele quer ganhar do pai, não. Porque ele quer mostrar ao pai, ó, eu sou igual. Ele não quer ser maior do que o pai. Eu sou igual. Só que tem hierarquia. O pai é um, não há semelhante a ele. O pai é o Criador. E aqui nós vamos lendo em Ezequiel 28, eu vou ler aqui, fala assim, a partir a metade do 11. Você pôs o selo sobre a perfeição, era cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus, coberto com todos os tipos de pedras preciosas. E aí vai falando. Então aqui está dizendo que houve sim, a gente tem que pegar fragmentos, o que é a palavra de Deus. A gente tem que ler a Torá e os profetas, né? Todos aqui têm segredos da nossa criação. De onde você veio, de onde eu vim, como eu vim parar aqui. Como esse mundo a cada dia entra reino e sai reino e não há uma melhora. Cadê esse jardim? Cadê o paraíso? Muitos podem se dizer que está vivendo num paraíso, mas como eu posso dizer que eu estou vivendo no paraíso se eu sei que tem irmãos que passam fome, que não tem o que comer hoje? Como eu posso dizer que eu estou no paraíso se tem irmãos que está passando frio, que não tem uma água potável? Como que eu posso dizer que eu estou no paraíso, essa terra é um paraíso? Se existe dor, se existe morte, se existe enfermidade, se existe nesse momento pessoas angustiadas, sofrendo, como eu posso dizer que essa terra é um paraíso? Então, essa terra aqui que nós vivemos é uma terra caída, que houve uma queda, e foi mais de uma queda, não posso dizer que foi uma queda, mas teve um começo, onde que Deus não cria nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas aqui para dar seguimento, como eu já falei aqui, né, que esse texto, por causa deste texto que eu acabei de ler, muitos podem falar, tá vendo? Deus fez por causa desse único texto. Nós temos que saber interpretar. O Senhor só fez tudo que era bom, tudo que era perfeito, tudo que é reto. Um paraíso, um jardim de Deus. Deus não fez nada incompleto, nada com sombra nem variação de dúvida. Mas antes de chegar nessa conversa aqui, que eu quero chegar, que está lá em Gênesis, para a gente entender da criação, que esse texto você tem que fazer com entendimento. Deus fez sim os seres, só que o mal surgiu no coração de um ser, que ele fez perfeito, um filho do Pai, que perfeito eras, só que ele entrou em disputa com o Pai, em competição com o Pai. Nosso Pai é bom, nosso Pai tem um resgate para aquele que ele quer um coração doador. Ele pergunta, dá-me teu coração. Ele não entra, não arromba. Dá-me teu coração. E ele espera você se voltar para ele, nós nos voltarmos para ele. Então aqui tem vários textos, eu vou deixar depois no descritivo vários textos que falam que o Pai é luz, que o Pai é bom. Vamos ler em Mateus, em João, igual fala aqui em João, antes disso, vamos ler João. Mateus quer dizer. Um momento. Então vamos ler João mesmo. Eu queria chegar mais quando fala aqui que ele criou todas as coisas da criação. Que eu vou deixar no descritivo para não ficar longo, né? Que tem Mateus 7:11, que fala que o Pai é bom. Tem Mateus 6:22, que fala, se os seus olhos forem luz, quão grande luz será? Eu vou ler. Os olhos é a lâmpada do corpo, porque se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz, mas se você tiver um mau olho, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, então
tem luz que é escura, não é que luz é plenas trevas. Se for escuridão, quão terrível será essa escuridão. Então, no 7 também que fala, né? No 7, a partir do 11. Se você, apesar de serem maus, nós, apesar de sermos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Ele está cuidando de nós. Muitos usam a palavra do Pai, usam a palavra do nosso Mestre Yeshua e tem vendido a palavra dele. Por isso que ele fez, ele copilou e falou, Moisés, escreva. Ele deu, não ficou só de boca de falar, como tá aqui, vocês estão aqui escutando. Mas vão lá conferir, eu vou deixar todos os textos, confiram a palavra que Deus deixou. Deus falou para Moisés escrever, o próprio Deus escreveu na rocha, meus irmãos, com o seu próprio dedo. Tudo tem consequência, Moisés, por causa daquele alto ali dos seus irmãos adorando a outro Deus. Ele quebrou ali aquelas pedras que foram o próprio Deus que lapidou e escreveu. Moisés teve um preço, como ele que quebrou, ele teve que pagar, tudo tem consequência. Ele teve que quebrar as pedras, fazer igual a primeira e subir novamente no monte com aquelas pedras pesadas. E aí o próprio Deus novamente escreveu com seu próprio dedo, é o que está escrito. Ele escreveu, porque nós precisaríamos de ter essa palavra em nossa mão, para você não ser confundido, porque viriam muitos vendendo a palavra de Deus. De graça receber, de graça dar, e sim, muitas pessoas vendem o conhecimento que vem do alto, que vem do Pai das luzes, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, todos os seres, tudo que respira, tudo que tem fôlego, louve ao Eterno. Então subiu ali e ele escreveu novamente, então leia a palavra, confira. Eu sou falha, estou aqui caminhando para a minha salvação, eu tenho que me esforçar com esmero. Como as pessoas entram na faculdade para a sua profissão, não faz tanto esmero, tanto esforço, assim também aqui é mais ainda, porque depende a nossa eternidade. Depende a sua vida eterna. Só vai ter essa vida aqui passageira, 60, 50 anos, e acabou. Não vai, sua existência vai ser só essa? Então, se é essa a intenção e o que você quer, desfrute então. Mas quem quer algo além, quem quer uma vida eterna, quem fala assim, não, isso aqui é muito pouco. Eu vivo aqui, por mais que eu esteja com a saúde boa, é tão passageiro. Então lute pela sua eternidade, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, é um ser eterno, chamados filhos de Deus. Então seja da luz, porque o outro que se voltou contra o Pai, ele já está sentenciado, o seu palito já está queimado e ele quer queimar você e a mim. Que ele sabe que o tempo dele é curto. Por isso os prazeres da carne estão aí, né? E é o que nós temos que lutar, que são 3 coisas, né, nesse mundo. E uma delas é o estômago, o rei estômago. A comida, porque há 3 poderes que regem o reino inferior, que rege o reino infernal, que quer nos derrubar. A comida, o dinheiro e o sexo, né? Esses 3 poderes nós temos que lutar. E o adversário sabe usar muito esses 3 reinos inferiores, que nós temos que nos elevar. Nós temos que ser melhores, não deixar a comida nos corromper, não deixar o dinheiro, o amor ao mamão nos corromper. Porque por mais que você tenha riquezas aqui, você pode viver eternamente para desfrutar dessa riqueza que você vai conseguir. Por mais que você arrume os maiores pratos, os maiores manjares, você vai viver eternamente para consumir, para usufruir daquela, um apetite, desse apetite. A mesma coisa, o outro apetite sexual. Então, vamos valorizar realmente aquilo que importa. Estudem a palavra do Eterno. Como eu falei, em Gênesis, vamos ler em Gênesis 1, para falar que o Pai é bom, não há trevas nele. Ele criou, eu leria esse texto assim, né, que ele formou a luz e as trevas surgiu. Ele não fez as trevas, eu leria assim. O Arua me fez, eu meditando, não é da agora que eu medito nesses textos. Ele formou a luz, fez a luz.
e as trevas surgiu. Ele fez o bem e surgiu o mal. Então, porque surgiu o mal no ser que ele fez, no filho que ele fez. Como você, quem aí tem a casa cheia, um filho você cria, tem 2 filhos, você cria os 2 iguais. Tudo que se dá para um, dá para o outro. Da maneira que você trata um, trata o outro. E um desses filhos se volta contra você. E aí? Para a gente entender, nosso Pai Criador Celestial. E aí? Filho de pai, de mãe, do mesmo pai, do mesmo mãe. Os 2 ali, o pai e mãe, cria tudo certinho. Mas um desses filhos se volta contra você. É para a gente pensar, para a gente meditar. Então vamos ler em Gênesis 1, do 2 a 5, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tem um ponto, né? Tem uma história que não foi contada para nós, que só colocou aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tem uma história que não foi contada para nós, tem trechos, a gente pode até ver como está lá revelado a João em Apocalipse, que tem uma bênção para quem lê e ouve. Então leia Apocalipse, revelação, não é para ficar com medo não, Deus está revelando algo aqui para você e para mim. Então ele tem uma bênção, leia Apocalipse. Então, e lá em Apocalipse 12, tem fragmentos, se você juntar aqui com Bereshit, que é princípio, criação, Gênesis, criou Deus os céus e a terra, ponto. A terra era, se a gente for estudar português, que é tipo assim, era que então ela não se tornou. Não é que Deus fez ela sem forma e vazia. A terra era informe e vazia, que Deus não cria nada imperfeito. Então aqui você já quebra paradigmas, já quebra que Deus é mau, que Deus fez o mal surgiu. Porque Deus fez seres com escolha, os anjos têm escolha, os seres têm escolha. Ele não fez robô, é para fazer assim, não, tem escolha. O livre-arbítrio ele fez, senão como ia existir a queda se não tivesse livre-arbítrio para o anjo lá se voltar contra o Pai. A terra se tornou informe e vazia. Então, a terra era informe e vazia. Havia trevas. Deus fez as trevas? Está falando aqui que ele criou as trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E aí vem, foi uma história que não é contada aqui para nós, tem um ponto. No 2, a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face das profundezas. Então havia trevas. As trevas surgiram. Tinha trevas nessa terra. O mundo caiu. Na primeira, ouvi. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo para trazer entendimento. Em Apocalipse 12, fala lá que tem 3 partes, né? Uma terça parte lutou. Eu não vou ler, que já tem vídeos aí já falando, tá bem explicado. Tá falando que o dragão, a cauda do dragão, derrubou uma terça parte. Por isso que Deus fala que os mornos ele vai vomitar de sua boca. Nós estamos aqui, o Senhor nos deu uma chance de vir a este mundo, de nascer, de encarnar, de fazer a escolha. Nesse mundo que ele veio aqui consertar, ele falou, eu vou lá resgatar aqueles que foram lançados. Porque Miguel e seus anjos ficaram ao lado do Pai e lutou contra o Satanás, a antiga serpente, que se voltou contra o Pai. E muitos se aderiram. Uma terça parte desses anjos se aderiram. E se voltou contra o Pai. Miguel e seus anjos lutou contra a serpente, os dragão e os seus anjos. Anjos, sim. Os anjos que ficaram do lado de Satanás, que se voltaram contra o Pai, lutaram contra Miguel e seus anjos, só que eles não foram fortes o suficiente. Miguel e os anjos do Pai, que guerrearam ao lado do Pai, venceram o dragão e os seus anjos e o lançaram na terra. Só que antes dele lançar na terra, uma terça parte que está lá escrito, a cauda do dragão arrastou e lançou sobre a terra.
Então, ele arrastou, foi arrastado, o dragão derrubou, por isso que fala, aquele que fica em cima do muro já é do adversário, aquele que não faz uma escolha já é do mal, o adversário tem como se fosse dele, por isso que ele arrastou aqueles que não escolheram na guerra, no princípio, houve um princípio. Por quê? Porque nós estamos aqui neste mundo caído, por que há tanta luta? Por que há séculos essa batalha espiritual do bem e do mal? Há uma batalha do bem e do mal? Há uma separação. Deus vai separar o bode das ovelhas? Vai separar. É o que está escrito. A luz das trevas. Não é? O joio do trigo. Então, há a luta do bem contra o mal? Não tem como falar. Há uma luta. É o que está escrito aqui. Então, o que está falando, o Espírito de Deus pairou, o Espírito de Deus veio aqui, ó, que houve toda essa queda. Ele falou, eu vou resgatar. O Espírito de Deus veio aqui em toda aquela destruição, a terra toda destruída, os filhos dele lançados. E o dragão com os seus anjos foram lançados nesta terra aqui também. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. E aí Deus disse, haja luz. Yeshua, a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e então Deus separou a luz das trevas. Deus separou a luz das trevas. É profundo, é um pequeno texto, mas você tem que ler com o Espírito de Deus, a profundidade que está aqui. Nestes textos narrados aqui, falados aqui, há uma profundidade muito grande que possa alcançar o coração de quem for me ouvir. Então, Deus fez a separação. Deus falou, vou separar aqueles que vão ser meu, filhos da luz. Vou separar. Tem os filhos da luz? Tem. E tem os filhos das trevas, aquele que vai seguir o outro, que se voltou contra mim. Como o exército lá. Essa terça parte que foi lançada, vamos ver, nós nascemos. E o Senhor nessa terra, se você for ler todo o Gênesis ali, se você for lendo, você vai lendo que o Senhor foi e formou um jardim, ele foi fazendo todas as coisas e tudo que ele faz, ele é bom. E fez isso, é bom. Deus fez o homem. E Deus disse, é muito bom, porque este é o ser que vai encarnar e que vai vir, vai viver, vai fazer escolha. Ele sabia que a serpente ia tornar, enganar, sabia. Porque nosso Pai é o Criador, Ele sabe de todas as coisas. O plano de Deus não é frustrado, meus irmãos. Ele é o Criador. Sem Ele só há trevas. Sem Ele só há dor. Não adianta o outro falar que te ofereceu o mundo inteiro, como foi oferecido para o nosso mestre que veio aqui e encarnou. Mas Ele sabia que aquilo ali, Ele não tinha a vida eterna, o amor, a paz para oferecer. Só quem tem é o Pai Criador, que ele veio aqui para obedecer e ele obedeceu e foi fiel até o fim. Teve uma morte de cruz e ressurgiu. Ele ressuscitou porque ele foi o único perfeito que veio a este mundo, que corrompe, mas ele não se corrompeu. Então aqui, quando Deus formou ali esse jardim, colocou o homem. Ele fez um pequeno Éden como fosse o paraíso que caiu. Ele formou novamente aqui nessa terra. E colocou ali. Fez todos os animais. A terra é enorme. E colocou ali, nesse pequeno jardim, o homem Adão e Eva. Sabia, só que a serpente já veio ali, ó. Tem que ter regras, leis. Pecado da desobediência foi desde o filho lá no céu que houve a queda. E aí Deus fez aqui novamente. E o adversário não teve como enganar o homem. Enganou a Eva. Porque a mulher é a glória do homem e do marido. Deus veio, é tanto que Deus veio e falou com quem? Com o homem. Adão vacilou, falhou, né? Porque quando ele era esposa, era a mulher, os dois são uma só carne. E a morte, o pecado voltou e nós estamos aqui. Não é que nós levamos o pecado de Adão, mas nós levamos, vamos se dizer, a fraqueza da desobediência. E nós temos que lutar contra este mal que está dentro de nós.
e que o adversário peleja a cada dia contra nós para nos derrotar, para mostrar para o Pai, ó, tá vendo como eu tô certo? Tá vendo como não merece ser resgatado este povo? Esses que você diz que são seus filhos, como não merecem, não são dignos de ser resgatados? Então, ele quer a cada dia nos derrotar para mostrar para o Pai que ele é que está certo e que o Pai está errado em querer nos resgatar das trevas para a sua gloriosa luz, para a vida eterna, para um reino de amor, para um reino de luz, onde não há dor, onde não há trevas, nem sombra, nem variação de dúvida. E ali, como houve, se você for ler, como houve a queda, eles são expulsos do jardim, não é isso que está falando? Adão e Eva foram expulsos desse jardim que estava aqui na terra. Não é o que está escrito? Cadê esse jardim aqui nessa terra? Não é? Eles foram expulsos aqui do jardim. E colocou-se 2 anjos com uma espada desembanhada, espada de fogo, que não tem como entrar mais lá nesse reino. Por isso que ele resgatou, por isso que fala, está escrito que Yeshua morreu antes da fundação do mundo, para fazer nós voltarmos para o reino, para o paraíso que caiu, e o Senhor fez novamente aqui, mas houve a queda novamente, e fomos expulsos desse paraíso que foi feito aqui na terra, que aqui não é mais paraíso. E esse paraíso com certeza foi retirado, foi escondido, ninguém sabe. Já tem histórias que houve muitos pesquisadores em busca desse paraíso aqui na terra, não é? Mas Adão e Eva foi expulso de lá e veio para essa terra aqui que nós vivemos hoje, essa terra caída, onde tem o governante aqui. Porque o Senhor Yeshua, quando estava lá com seus discípulos, ele falou, vamos sair daqui, porque vem um governante deste mundo e ele nada tem comigo. Vem um governante deste mundo que nós estamos, meus irmãos, tem um governante que não é o nosso rei Yeshua. Ele falou, ele nada tem comigo. Mas em Apocalipse fala que os anjos vão bradar e nós vamos bradar com os anjos. Eis que o reino deste mundo voltaram. Se voltaram, se eles vão estar bradando, voltaram a ser do nosso Senhor. Então, por que não é? O Pai está no controle de todas as coisas, está, mas tem um governante aqui que peleja contra você, contra mim, que quer buscar o Pai, que quer ser fiel a Ele, que quer ser cumpridor das leis, dos mandamentos do Pai, que quer fazer o bem para o próximo, que quer ser bom para o próximo. Porque como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Não é verdade? Como que eu vou falar que eu amo a Deus e eu sei que meu irmão está passando fome, necessidade, e eu não estendo a mão para ele, eu não divido o pão para ele? Que mundo é esse? Que céu é esse? Que paraíso é esse? Não é, meus irmãos? Então, trazendo aqui conexões, espero que me entendam, eu vou falando e vou tentando o que a Arua está falando no meu coração para falar, porque eu nem sei falar. Quem sou eu, meu Pai? Mas é o Pai que tem me capacitado como adversário lá, naquela experiência que eu tive. Eu ouvi as vozes das trevas falando para mim, quem é você? Quem é você? Quem sou eu para querer falar das coisas, mas eu estou aqui e eu nada tenho. Se eu tinha coisa, eu fiz os exames, meu irmão, nada constou. Porque se eu ouvir alguma coisa que o mal estava querendo me tirar daqui, não tem nada. E eu estou aqui sem dor nenhuma, porque o Pai teve misericórdia e o Pai me permitiu eu estar aqui, eu vim aqui, estou aqui novamente gravando, estou gravando pouco, né? Porque cada vez mais a gente só vai falar quando o Pai nos falar para falar, porque as trevas estão a cada dia aumentando sobre a terra. As pessoas estão amando, como está escrito, amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. As pessoas amam mais aquele pastor lá, ó, que anda no carro blindado, ouvindo mais essas pessoas, ó, manda um pix aqui, ó, eu tenho aqui palavra. As pessoas estão buscando sinais. Ó, vem aqui, aqui tem a cura, vamos aqui, a oração da cura está me revelando aqui que tem uma irmã que está desempregada. O povo está amando mais as trevas do que a luz. As pessoas estão amando, buscando sinais. E na palavra diz que os sinais seguirão aquele que crê. Você não tem que andar atrás de sinais, é o sinal que vai atrás de você.
Que se você cumpre a palavra, vive a palavra, os sinais vão atrás de você, que é o que está escrito que Yeshua falou. Os sinais seguirão. Você vai comer, vai pisar na serpente e nada vai acontecer porque você é um cumpridor das leis, dos mandamentos do Pai. Você segue os ensinamentos do Mestre. Você crê e segue. Então é isso, meus irmãos. Eu vou deixar vários textos, tem vários textos que falam. Não há trevas nele. Como que em João 1 fala aqui, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, é o de Gênesis lá. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Né, meus irmãos? No 3, no versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, meus irmãos, cuidado. Não ame as trevas. Não ame este mundo. Nem nada que neste mundo há. Não são palavras minhas, está escrito. No seu versículo, mas está escrito. Em nome de Yeshua. Então, que nós possamos a cada dia focar na palavra. Eu vou estar lendo o versículo, como fala aqui, no 5, Tessalonicenses, no versículo 5, que o Eterno abençoe. No 5, a partir do versículo, um momento, meus irmãos. Colossenses, Tessalonicenses 1, 4. Perdoe aí. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Você não é filho das trevas, meus irmãos. Nós somos filhos da luz, do dia. Nós não somos filhos da noite, das trevas. Então, que essa palavra possa se chegar, que a gente vai ouvindo tanto, o yin yang, Deus é bom e Deus é mau. Não, ele é bom. Ele não fez nada imperfeito, ele é luz, não há luz longe dele. E o mal, ele não tem mais como voltar atrás, como muitas já ouvem ter pessoas falando, né? Que o Senhor vai perdoar até o adversário. Então, há sim uma briga, uma guerra que não começou aqui, que veio lá desde o céu. O Senhor fez os céus e a terra. Como tem texto que Paulo fala, né? Como se fosse um prédio. E o Senhor é perfeito. Tem vários textos. Tem Tessalonicenses 5, tem João 1, 6. Tiago vai falar aqui, as luzes, 17, eu vou só todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai, que fez as luzes celestiais. Com ele não há variação, nem trevas causadas por variação. Nele não há trevas causadas por variação. Está claro? Ele é o Pai das luzes celestiais, com ele não há variação. Porque tenho feito uma decisão. Ele nos gerou mediante uma palavra confiável, para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, que nós possamos a cada dia tomar a decisão de fazer o que é correto, de servir a esse Pai com excelência, de examinar. Você ouviu lá, você foi lá na igreja, onde quer que seja, ouviu lá, vai examinar as Escrituras. Ele colocou na tua mão, não coloca a tua salvação na mão de terceiros. Você tem um pastor que deu a vida por você. Você tem um líder que só é ele que deu a vida por você.
que se entregou, mas ele não está morto. Ele está vivo. Fale com ele. Sirva ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu lado íntimo. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou ler. Se Deus quiser, eu vou orar. Se Deus quiser, eu vou buscar ser fiel. Deus quer. Cabe a você tomar a decisão. Deus quer. Deus está esperando você. Dá-me teu coração. Toma a decisão. Ele disse que colocou a bênção. Como que está escrito? Eis que ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Faça uma escolha. E ele ainda aconselha, escolha, pois, a vida. Escolha a vida. O tempo é agora, meus irmãos. Quão perto nós estamos, mais do que os nossos pais, mais do que os nossos antepassados. Vamos ser fiel ao Eterno. Vamos buscar o que realmente importa. Nós temos que lutar. Mas não vamos deixar essa luta, a gente passar em cima daquele pequeno ali, do nosso irmão. Não vamos deixar o nosso coração endurecer. Que adianta eu cumprir toda a lei? É tão interessante, né, o que veio aqui, né, eu vou falar. É tão interessante como Yeshua lá fala, que eu não vou saber o texto aqui, mas está escrito que Yeshua fala lá, né, que ele é perguntado qual é os maiores dos mandamentos. E ele fala, né, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Né? E vai falando, ame a Deus acima de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda... E Yeshua fala entendimento, que lá na Torá não tem entendimento, tem força, de toda, que é 3 coisas. De toda, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser e de toda a tua força. Se aqui Yeshua coloca entendimento, então, para nós, desde Yeshua, precisamos de ter entendimento. Quem você está seguindo? Quem você está vendo? O que você está ouvindo? Entendimento, você tem que entender. Fala com o Pai, fale com Yeshua. Ele é o seu pastor. Ele está aqui para te pastorear. Ele é o bom pastor que deu a vida por você. Ouve lá o outro. Todos aqui somos iguais, como está lá em Mateus 23. Todos aqui somos irmãos. Não tem lá o pastor, lá o apóstolo. Todos somos iguais, igualados aqui, ó. E Yeshua ensinou tanto com perfeição que ele lavou os pés dos discípulos. Mas hoje, não, é tratado aquele lá como se fosse o suprassumo e é comedor de feijão igual eu, pecador igual eu. Tá buscando, nós temos que buscar. Ele tem dado um bom exemplo, esse irmão, esse pastor, se diz pastor, que ai daqueles que se diz pastor, porque são mais cobrados. A gente tem que sim orar por eles. Aquele que se diz líder, que está tomando conta de vidas, que está ensinando misericórdia, misericórdia de minha vida. Mas eu não sou pastor, eu só estou aqui falando a palavra. Eu sou aqui o quê? Uma comedora de feijão. Nada sei. O que sei é que nada sei. Como um grande filósofo, um grande escritor disse, que sei é que nada sei. Quando eu acho que eu sei de alguma coisa, é porque eu não sei de nada. Então, cabe nós buscarmos o Senhor e cada um pegar sua salvação. Você ouviu, é bom, a gente tem que ouvir, vai lá, ouve, mas confira na palavra, para você poder falar até da palavra do Eterno para um outro irmão que está sedento da palavra. Não, eu vou levar você lá para a igreja para você ouvir. Fale você do Senhor. Fale você do Senhor para quem está do seu lado. O Senhor nos colocou aqui para levar a palavra. Todos nós somos irmãos. Se hoje houvesse um cuidado, como em Atos 2, dos irmãos, dos dízimos que vai para, não haveria fome tanta no mundo. Se você que está do lado ali, que dá lá para aquele pastor que tem um carro blindado, se você dá-se o dízimo para, às vezes, para uma pessoa faminta que está até do seu lado, você tem aquilo ali, como diz lá, tá lá, acho que em Mateus 19 também fala, né? O sacerdote falou, não, se você prometeu para Deus, é dízimo do Senhor, tem que dar aqui. Não. E ali, Jesus fala, você vai descumprir a Torá, a lei do Senhor, que fala para honrar teu pai e tua mãe, o dinheiro que você tem. Eu só tenho esse dinheiro aqui, mas eu tenho que dar. O sacerdote está falando para dar lá para ele. Mas Yeshua falou assim, você vai deixar de cumprir a Torá, que os seus pais estão precisando de ajuda, você não vai dar esse dízimo para os seus pais, para ajudar eles, vai dar lá para o sacerdote, para o templo. Você vai deixar de cumprir a lei, a Torá, que é honrar teu pai e tua mãe. Então, tá claro na palavra, é só você ler. Mas não, tem que dar lá, é o dia do Senhor, eu não vou roubar do Senhor. E eu não vou dar meu pai aqui não, meu pai aqui, depois Deus proverá.
Deus proverá que Ele te abençoou para você abençoar os seus pais. Deus proveu mesmo. Mas você vai preferir dar lá, né? Porque ele já tem um carrão, já tem uma conta bancária gorda. Então, abre os nossos olhos, que os nossos olhos, os olhos, é meu também, possamos abrir nossos olhos para o engano que há neste mundo. Não vos deixe ser enganados nem confundidos. Como aqui, ó, em Efésios 5, a partir do 8, vocês também eram trevas, mas agora, unidos ao Senhor, são luz. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Tentem determinar que agradar ao Senhor não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas, antes exponham-nas. Deus está mandando expor os atos maus, que é o que eu estou falando aqui, de pessoas que, não estou falando contra, eu estou expondo que é a verdade. As trevas exponham essas coisas, que é o que acontece. Que às vezes tem um irmãozinho que vai lá, tá com uma conta, às vezes tem comendo miojo, né? Comendo não, tem que tirar aqui do dízimo aqui, senão vou. E às vezes vai lá com a irmã precisando de ajuda. Nós vamos orar aqui, minha irmã, que o Senhor vai abençoar, que vai de alguma maneira. Mas cadê? Por que você não tira lá dos dízimos, né, do Senhor? Não é para ajudar os irmãos? Então, Deus está falando aqui que nós temos que expor as trevas. Isso é expor as trevas. O que é errado, é errado. Não é verdade? Então, outro texto aqui, já para a gente finalizar, para mim finalizar aqui, que fala aqui em Isaías, que eu marquei como muito, é uma fala muito importante, todos os textos, tem texto, meus irmãos. Eu vou separar aqui. Em Isaías 5 fala assim, um momento. É que eu já fico procurando na hora aqui a palavra, né? Isaías 5, o versículo 20, fala assim: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. E quantos não têm feito isso? Ah, que Deus é bom e Deus é mau. Deus fez a luz e criou as trevas. Deus fez o bem e fez o mal. Ai do que chamam ao mal de bem. Está em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Meus irmãos, que esta palavra em Isaías 60. Vamos ler aqui Isaías 60. O que fala? 60, versículo 2. Pois apesar de as trevas cobrirem a terra e a escuridão espessa os povos, Adonai se levantará sobre você. Sua glória será vista sobre você. As nações seguirão na direção de sua luz. As nações seguirão em direção da tua luz. Muitos falam das nações, as nações sempre vão existir, meus irmãos, judeus e dos Yehudim, da tribo dos Yehudim, que são a leis, que deles vem ao cumprimento da Torá, que guardaram os mandamentos e guardam os mandamentos, que são o Shabat, não é? Das nações, não esqueçam as nações, o Senhor não vai aniquilar as nações vão existir, sempre. O Pai cuida, Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele ama até os animais, os passarinhos, as ervas que nascem à tarde já murchou e já morreu. Vou ler aqui em Isaías 61, fala assim: o Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai ungiu-me. Está falando de quem? Acho que todos sabem. Para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas. Para dar luz aos presos nas trevas.
Que Adonai encha o coração de quem for me ouvir com essa esperança. Machia veio. Ele veio nos resgatar das trevas para a luz. E o importante que eu vou ler também em Ezequiel. Ezequiel, o versículo 34. Vamos ver se eu acho aqui. Ezequiel, versículo 34. Diz 34:12. 34:12. Vamos ver o que fala 34:12. Vou ler a partir do 11. Pois eis que Adonai Elohim diz: estou assumindo o controle. Procurarei por minhas ovelhas e eu mesmo cuidarei delas. O 12. Assim como um pastor cuida de seu rebanho quando se encontra entre suas ovelhas dispersas, também cuidarei de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas quando estavam nebuloso e escuro. Meus irmãos, ele enviou o bom pastor que eu acabei de ler no 61. Ele é o bom pastor, ele falou que ele mesmo vai atrás de você, de mim. Mas cabe a você, enquanto isso, ler, buscar, servir, falar com ele. Ele vai falar, ele enviou Aru, ele falou assim, enviarei, não vos deixarei órfãos. Enviarei aquele que vai revelar todas as coisas, tudo que eu disse vai ser revelado. E não passou ainda não, meu irmão. Ele disse que a Aru vai estar aqui até a consumação do século, até tudo ser consumado. O Espírito de Deus está aqui. É só você buscar, pedir. Mas o Espírito não opera em sujeira. Não opera onde você está vendo coisas que afastam o Espírito de Deus. Eu vou estar lá no carnaval, o Espírito de Deus está lá. Eu vou estar lá evangelizando. Não sejam enganados nem confundidos, meus irmãos. O Espírito de Deus é santo. Ele é puro. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Santo é separado. Se separem de tudo que afaste Deus, de tudo que afaste o Espírito de Deus de falar, de operar, de falar com você. Não vai por este caminho. Não é assim. Segue aqui. Vai para esse lado. Aqui tem a luz. Não vai para lá. Lá é trevas. Cuidado, meus irmãos. Para encerrar, para a gente não ficar muito repetitivo, que está claro, creio, e eu vou deixar os textos para esclarecer. Tem vários textos, leia a palavra do Senhor que é a vida. Quem sou eu? Sou uma serva do Eterno e que Ele me use, porque eis aqui um vaso, Pai, enche, transborde minha vida, transborde meu ser, porque se eu estou aqui, o Senhor está no controle da minha vida, não importa a luta, não importa a dificuldade. Paulo disse, passei necessidade, passei frio, fui chicoteado, fui preso, mas todas as coisas cooperam para o bem. Eu sou mais que vencedor, porque Machia está comigo. Não importa o que eu passar aqui nessa terra, tribulação, dor, dificuldades, não importa. Ele é comigo, ele é contigo, meu irmão. E para encerrar em Daniel, o profeta sim, muitos podem não ter ele como profeta, mas ele é um profeta. Que o Senhor falou, Célia, lê esse livro lá no capítulo 12, no versículo 2 e 3, fala, quem tiver entendimento, o mesmo entendimento que Yeshua incluiu lá, mesmo entendimento que ele incluiu lá, entendimento, brilharão como o resplendor da abóbada do céu. Yeshua colocou entendimento lá também. Chamar Israel, né? O Senhor só há um Deus. E busca Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu ser, alma, ser, de todo o teu entendimento e força. Que esse corpo seu vai querer o que é bom, o que engorda, toda a tua força, toda a tua vontade para fazer, para cumprir as leis, os mandamentos do Pai, para ser fiel a Ele. E Ele colocou lá, que está em Levítico, Ele colocou, que não está lá, Ele foi e colocou, incluiu. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta você, eu estou fazendo tudo correto e você não está amando seu próximo? Você está ajudando teu próximo ou está dando lá para o pastor? Você está amando teu próximo que está lá passando necessidade?
Ah, não, meu dízimo do Senhor não pode faltar, senão eu não vou nem ter cargo na igreja, tem que ser dizimista. Você está amando o teu próximo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão está passando por isso. Coloque no lugar, se fosse eu queria receber uma ajuda, eu queria... Você está se colocando no próximo, será que meu irmão tá tendo que comer? Será que ele está conseguindo pagar lá a luz, a água? Você está amando teu próximo, irmão? Você está visitando lá os prisioneiros? Você está orando por eles? Você está orando por aqueles que estão cativos lá pelo mal? Lutando pela alma dele? Então é isso, que o Eterno possa falar ao coração de quem for me ouvir e que possa buscar o selo do Senhor. Como é ser selado do Senhor? É estudando a palavra do Senhor, é vivendo a palavra do Senhor. É o que está escrito em vários textos, que depois eu falo sobre o selo. Mas um deles, quem quiser, é só ler Efésios. Efésios 1, o versículo 13. Fala lá que quem lê a palavra, essa palavra, e vive ela, é os selados que está lá em Apocalipse. Você quer ser selado? Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Vamos ler aqui. Efésios 1:13. Nós oramos. Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas que lhes oferecem libertação. Vocês são livres, meus irmãos. Vocês têm um pastor. É uma Mashiach. Deixe que ninguém se coloque sobre eles com a sua vida. Vamos continuar. E depositaram sua confiança no Messias. Foram selados por ele com a Ruach HaKodesh prometido. Foram selados por ele com o Espírito Santo prometido, que garante nossa herança até que tenhamos posse dela. Até que tenhamos posse dela. Então, se você ouviu a mensagem da verdade, as boas novas que lhe oferecem libertação, liberdade, você depositou a sua confiança no Messias, você foi selado. Você é selado, só que você tem que permanecer, continuando na graça e no conhecimento, buscando dia após dia, sendo fiel até o fim, porque você também pode perder o selo. Tem um selo aí do mal, o selo aí do adversário, tá selado e tal. Não quer saber do selo da besta, não quer saber que tudo é limita o Pai. Nós queremos saber desse selo aqui, ó, porque os filhos do Pai são selados, em Apocalipse fala. Apocalipse 7, todos os selados do Pai, com selos aqui na sua testa, na sua mão, na sua mente, no seu coração, que é mão fala de coração, que vai até o nosso coração, fala do fazer, do exercitado, do executar a vontade do Pai. Que o nosso Criador abençoe a todos que forem me ouvir e guarde a vida de cada um, em nome de Yeshua, o nosso Messias, que nos dá vida, que a luz veio ao mundo. E Ele quer que nós vivamos na luz, porque nele não há treva nenhuma. Em nome de Yeshua, que o Eterno guarde a todos. Um abraço.